A Copa Libertadores voltou. E para abrir as oitavas de final, tivemos o confronto entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, na Arena Castelão. Bom, vamos começar primeiro falando do começo do jogo. Foi uma porradaria. O jogo foi um completo caos. Tava parecendo mais uma briga de bar. Era muita falta, muita jogada perigosa. O tempo todo os jogadores estavam se batendo. E logo com 2 minutos de jogo, o jogador do Vélez já consegue tomar um cartão amarelo. Para vocês terem noção de como o jogo tava bom. Bom para assistir o UFC, no caso. O jogo não saiu muito disso. Até uns, 10 minutos por aí. Onde Diogo Barbosa já tinha feito uma falta tenebrosa. O jogador do Vélez já tinha recebido o cartão. O jogador do Fortaleza já tinha recebido o cartão também. E aí que vem a notícia ruim para o torcedor do Fortaleza. Porque no começo do jogo, logo no começo do jogo, Kusevich sente a coxa. Foi até eu não sou torcedor do Fortaleza, obviamente, mas eu fiquei tipo, caramba, eles estão perdendo o melhor zagueiro deles agora, na fase mais importante, no jogo mais importante até agora do ano. Pois bem, ele sentiu a coxa, ele tava. Antes de sair, ele já tava ajoelhado com a mão ali na virilha, tava ruim, tava ruim. Ele fez um passe pro goleiro todo cagado, que ó, Elton Leite, vamos trocar de cabeleireiro, hein? Pelo amor de Deus. Olha quem tá falando isso. Mas enfim. Kusevich fez um passe meio ruim para ele. E aí, de novo, começou a mancar, começou a sentir. E o que aconteceu logo na sequência? Elton Leite joga a bola para frente. Vélez pega a bola. E o Kusevich marca uma falta. Marca uma falta por quê? Sem tempo de bola e mancando. Ele pede para sair, mas depois da batida. O que aconteceu, uma batida de falta tenebrosa, horrorosa por parte do Vélez. Kusevich sai e aí que começa a complicar as coisas para o torcedor do Lion. Brits entra no lugar do Kusevich. Brits não tá jogando bem. Eu não acompanho o time do Fortaleza, mas você sair de resultados recentes onde você empata com o Corinthians, jogando bem o primeiro tempo. O primeiro tempo não, os 5 primeiros minutos do jogo. E assim como nessa partida, Brits entrou naquela partida e não jogou nada. E aqui aconteceu o mesmo. Brits entrou nessa partida e não jogou nada. Eu assisti o jogo. Os números nos aplicativos de estatística são altos até. Tipo, chegam a ser 7.0. Mas ele não jogou tudo isso. Ele e Mancuso. Mancuso também tá com uma nota muito alta. Ele não jogou nada. Não jogou absolutamente nada. É uma avenida. Todo o lado direito do Fortaleza é frágil. Eu notei isso na partida contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, o que seria o ideal pro Mancuso? Não colocar ele. Só que aí que tá. Tem jogador melhor? Não tem. Mancuso não é um mau jogador. Vai ver um mau momento dele. Porque o Fortaleza não contrataria ele à toa. Ele foi um pedido do Vojvoda, quando estava no cargo ainda. Então, se ele veio com aval do melhor treinador que o Fortaleza já teve, ele não é ruim, mas o problema é que ele tem muita deficiência defensiva. Se ele sobe, ele não volta. É uma avenida. Todo lado direito, quem quiser atacar, fique à vontade. Ainda mais depois da saída do Kusevich. Porque o Brits não estava dando conta. Kusevich, tudo bem. Kusevich estava jogando mais pelo lado esquerdo. Assim como quando o Brits entrou, ele jogou mais pelo lado esquerdo. Quem estava no lado direito, não vou me recordar agora o nome do outro jogador, o nome do outro zagueiro, mas que também é estrangeiro. Que fez uma partida boa até. Fez uma partida boa. Tanto que, logo depois da entrada do Brits, teve uma jogada nas costas dele, que o Elton Leite foi obrigado a fazer uma defesa. O Brits erra passe, erra bote, erra carrinho. Eu até agora não sei, porque não foi uma entrada violenta. Não foi uma entrada violenta. Isso eu entendo. Porque se ele chega um pouquinho mais atrasado, ele já teria sido expulso logo depois de ter entrado. Porque ele dá um carrinho. Primeiro que a zaga toda do Fortaleza cede um contra-ataque.
pro Vélez. E o Brits, ao invés dele acompanhar, mesmo que só na corrida, apenas coloca o corpo, ele quer dar um carrinho. Só ele e o jogador correndo em direção ao gol. A sorte dele é que o jogador não estava de frente pro gol. E ele foi, tipo, na hora que o jogador do Vélez se encontrou, o Brits já estava aqui e o jogador do Vélez aqui. Mas se o Brits tivesse chegado depois, teria dado um problemaço para a zaga do Fortaleza. Tudo bem. Falando em oportunidades, Breno Lopes é o melhor jogador disparado do time do Fortaleza. Breno Lopes, ex-Palmeiras, é o melhor jogador indiscutível. Ele tenta, ele vai pra cima, ele dá trabalho, ele faz de tudo. O Marinho também tenta aquele, mas o Marinho, até hoje, o Marinho tava querendo brigar. O Marinho não tava querendo jogar, tava querendo brigar. Chutando a bola em cima dos jogadores para causar raiva, jogando a bola em cima, jogando com tudo a bola nos jogadores, quando ele marcava uma falta. Muito mal a partida do Marinho, muito mal. O Daverson, então, nem se fala, tentou dar uma bicicleta, um cruzamento de bicicleta, nem acertou a bola e ainda tentou empurrar o zagueiro, o camisa 3, o Gomes, do Vélez. Pra quê? À toa. Nem o cara entendeu o que ele quis fazer. Daverson, o problema é que o Lucero também não vem de uma boa fase. E o Lucero é mais pesado que o Daverson. Mas, gente, não dá pra deixar o Daverson titular. Ele mesmo já deixou claro, com todas as recentes atuações dele, que ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Ele tá apenas para provocar o adversário. Apenas para provocar o adversário. Ponto final. E nem isso ele conseguiu. O Diogo Barbosa estava conseguindo provocar mais. Eu vou escrever um nome aqui. Esse sim foi o melhor jogador do time inteiro do Fortaleza que saiu. Eu não entendi porque ele saiu, mas ele saiu para a entrada desse jogador aqui. Kevin Andrade. Muito bom. Dinâmico, roda o meio de campo, mas não estava conseguindo criar oportunidades. Mas ele conseguiu dar dinamismo para o jogo e conseguiu fazer com que o Mancuso entrasse no jogo. Mas não adiantou de nada, visto que ele teve um lampejo de 10 minutos. Acabou. Acabou porque... Calma, o nome que eu ia citar primeiro. Prior. Luca Prior é um excelente jogador. Ele consegue tomar conta do meio de campo do Fortaleza. Ele e o Lucas Sacha. Mas esse jogo específico, Luca Prior jogou muito, de novo. Luca Prior é um excelente jogador. Ele é um 8 essencial para o time do Fortaleza. Agora, o 8 do Fortaleza, esse senhorzinho aqui, que partidinha ruim, viu? Que partidinha horrível. Domínio errado, passe errado. Se eu não me engano, foi ele que se deu o contra-ataque, que fez o Brits dar um carrinho. Que nem era necessário, mas é um carrinho, como eu acabei de citar. Chutava, tudo mascado, ou era em cima da zaga, ou era pra torcida, que torcida, né? Não tinha ninguém no estádio praticamente, ninguém. E jogou muito mal. É aí que tá. Jogou mal e entrou Matheus Rossetto. Matheus Rossetto, meu queridíssimo, o que você fez? Já entra tomando um cartão amarelo. Tudo bem, mas o que aconteceu? Essa hora eu me distraí um pouco do jogo. Eu virei. Do nada eu ouço Matheus Rossetto expulso por falta no Machuca. Calma, eles estão se batendo o próprio time. Machuca está no Vélez. Eu, honestamente, não fazia ideia dessa informação. Machuca conseguiu cavar uma falta. Cavar não. Matheus Rossetto mereceu. Matheus Rossetto entrou no lugar do Martinez e foi expulso no final do jogo. Pra que entrou então? Pra que entrou? Foi expulso. Machuca, eu só coloquei aqui pra falar isso porque não fez nada. Ele machuca o próprio time. Horroroso. Quer dizer, horroroso não. Ele não encontrou o espaço dele no Vélez ainda, porque ele vai ter espaço. Porque o problema é que tem um jogador que não vai sair da posição de titular. Mas hoje, eu não acompanho o Vélez Sarsfield, mas hoje eu tive um vislumbre da ausência que o Álvaro Montoro faz nesse time, que é Carrizo. Muito ruim. Carrizo é muito ruim.
ele não consegue acertar o gol, ele não consegue acertar um cruzamento, uma arrancada, um passe, não jogou bem. E, pelo que eu entendi, ele é o craque do time. Jogando desse jeito, desde que o Álvaro Montoro saiu, óbvio, o Vélez precisa achar uma peça de reposição. E quem tá jogando no lugar do Álvaro Montoro? Carrizo. Tá jogando bem? Não, não tá. Desse jeito que ele jogou hoje, tudo bem. Foi um jogo de Libertadores, na casa do adversário, mas jogo aberto. Um jogo muito aberto. A zaga do Vélez estava muito bem postada. Assim como a zaga do Fortaleza também estava bem postada, mesmo com muito erro de marcação. Mas dava para eles conseguirem tentar algo, porque o ataque não era lá grandes coisas, principalmente por conta do seu camisa 9, Brian Romero, outro que fez uma partidinha horrorosa e ficou até o final para a entrada do Pizzini, que eu só coloquei aqui para falar isso também, porque não fez nada, nem tocou na bola. Minto, tocou na bola. No final do jogo, nos últimos minutos, tipo, faltando 2 minutos para acabar o jogo, nos acréscimos, uma bola muito mal afastada pela zaga do Fortaleza, cai nos pés de Pizzini, que toca para Carrizo. Chuta em cima da zaga, rebote no pé dele. O que ele faz? Chuta em cima da zaga de novo. Não fez nada. Não fez nada. Cobrança de falta, a bola nem subia. Ele cobrou 3 faltas. Apenas uma subiu. E foi para fora. As outras 2 ficou na barreira. Muito fraco, muito fraco. Não tá conseguindo suprir a ausência do... não tá conseguindo fazer com que a torcida do Vélez pense, caramba, não estou com saudade do Álvaro Montoro. Eles estão. E a torcida do Botafogo prova isso, porque que jogador fenomenal é Álvaro Montoro. No mais, não teve mais nada. Outro nome, eu preciso citar esse nome. É a terceira partida que eu vejo dele e não fede nem cheira, só atrapalha. Ele quase deu um contra-ataque monstruoso pro Vélez. Herrera, de novo, assim como o jogo contra o Corinthians, entra no final do segundo tempo para segurar o jogo, no lugar também do Breno Lopes, pra nada. Breno Lopes, como eu já falei, melhor jogador de Fortaleza, sai pra entrada do Herrera. É melhor não trocar. Se for trocar, coloca um zagueiro. O Herrera, ele mata o time quando ele entra. Porque ele não consegue segurar a bola no ataque. Ele não consegue dar sequência à jogada. E isso mata o time do Fortaleza. Todas as alterações do time do Fortaleza surtiram efeito. O problema é, essas duas surtiram efeito extremamente negativo. Esse daqui, necessidade. Agora, Kevin Andrade, boa entrada, mas não merecia sair porque o Prior estava jogando muito. Bom, essa foi uma análise rápida do jogo do Fortaleza. Deixa o seu like e tamo junto.